Aqui é Jennifer Leclerc, fundadora do movimento global Awakening Prayer Hubs. Este é mais um Awakening Live, Awakening Wednesdays, e hoje vamos falar sobre a unção de oração de Daniel Nash. Antes de começarmos, lembre-se, você pode fazer parte oficialmente do nosso movimento. Estou levantando intercessores em todo o mundo, intercessores militantes, para o avivamento. As pessoas estão vendo avanços em suas famílias, avanços em suas cidades, avanços em suas nações. Elas estão crescendo espiritualmente. Confira em awakeningprayerhubs.com new. Agora vamos entrar no ensino de hoje. Vou ensinar a partir do meu devocional de intercessores e se você ainda não tem um exemplar, pode encontrá-lo no meu site jenniferleclerc.org ou em qualquer lugar onde você encontra livros online. Isso é essencial para intercessores. Então vamos começar. Pai, em nome de Jesus eu te agradeço pela tua bondade, pela tua graça, pela tua glória. Te agradecemos, Senhor, porque tu és tão bom, porque nos ensinas, nos conduzes, nos guias, porque nos ensinas a orar. Ensina-nos hoje sobre a unção de oração de Daniel Nash. Senhor, dá-me palavras para falar, em nome de Jesus. Amém. Então vamos olhar para uma escritura, Colossenses 4:2, e vou ler na nova versão padrão americana. Diz assim: dediquem-se à oração, mantendo-se vigilantes com uma atitude de gratidão. Eu acredito que isso é, de certa forma, uma descrição de Daniel Nash. Agora, se você nunca ouviu falar de Daniel Nash, você está prestes a se surpreender. Daniel Nash, ele detinha as chaves de oração para o avivamento no segundo grande despertar da América. Foi há muito, muito tempo, mas ele entrou para a história da oração intercessória. Quero dizer, imagine estar vivo nos anos 1800 e mesmo depois de centenas de anos, as pessoas ainda continuarem falando e comentando sobre o seu ministério de oração. Isso é um legado. Daniel Nash, de fato, detinha essas chaves de oração para o avivamento no segundo grande despertar da América. E talvez você não reconheça o nome dele aqui. Talvez nunca tenha ouvido falar dele até agora, mas todo o céu e o inferno sabem quem ele é. É isso que eu quero. Eu quero ser conhecido no céu e eu quero ser conhecido no inferno. Se ninguém me conhecer na terra, não faz diferença desde que eu seja conhecido no céu e seja conhecido no inferno. Ouça, Daniel Nash serviu fielmente como intercessor pessoal de Charles Finney. Agora, ele poderia ter tido seu próprio ministério de pregação por mérito próprio. Ele era talentoso, tinha dons, mas atendeu ao chamado maior de servir a visão de outro homem em oração. Agora, Finney, é claro, se você nunca ouviu falar de Charles Finney, ele entrou para a história cristã como o avivalista mais famoso do segundo grande despertar. Nash ia à frente, para as cidades, então se Finney fosse guiado pelo Senhor, eu vou para lá. Nash ia antes dele, às vezes por semanas, para orar. Então, se Finney estava se preparando para pregar em um avivamento, Nash ia antes dele e preparava o caminho no espírito. Então, como contam as histórias, Nash era conhecido por ficar em seu quarto por dias seguidos intercedendo. Quero dizer, às vezes era um verdadeiro trabalho de parto, choros e gemidos podiam ser ouvidos do seu quarto. Agora, Daniel Kolenda, do Christ for All Nations, relata que Nash não parava de interceder até sentir que a atmosfera espiritual estava preparada para a chegada de Finney. Quero dizer, basicamente, ele estava abrindo os céus, ele estava rompendo os céus, sabe? Os céus se abriam para que o Espírito descesse e isso ajudava Finney, porque o coração das pessoas, quero dizer, era simplesmente céus abertos, abertos. Você consegue imaginar? Era só um homem. Agora havia um homem chamado Abel Clary com quem ele também orava. Vamos falar sobre ele em outro momento, mas aqui está o registro. Isso é, da história. Diz o seguinte: em uma ocasião, quando cheguei à cidade para iniciar um avivamento, uma senhora que administrava a pensão entrou em contato comigo. Ela disse: Irmão Finney, você conhece o pai Nash? Ele e outros 2 homens estão na minha pensão há 3 dias, mas não comeram nada. Vamos parar aqui. Eles estavam jejuando. Eles tinham um alimento que ela não conhecia. O alimento deles era fazer a vontade do Pai. Você consegue imaginar? Hoje em dia, não vemos muita intercessão assim. Nash, não sei quem eram esses outros homens, mas ele tinha, onde 2 ou 3 estão reunidos em seu nome, Jesus estava entre eles. Se 2 na terra concordarem sobre qualquer coisa, isso lhes será feito. Então Nash, ele entendia o poder do acordo. Nash entendia o poder do jejum combinado com a oração.
Nash entendia o poder do clamor, a força dos números. Um pode colocar 1000 em fuga, dois podem colocar 10.000 em fuga. Ela disse. Ela. Ele e outros 2 homens estão na minha pensão há 3 dias, mas não comeram nada. Eu abri a porta e dei uma espiada, porque podia ouvi-los gemendo, e os vi prostrados com o rosto no chão. Você consegue imaginar? Ela está tipo, o que está acontecendo lá dentro? Porque ela está ouvindo eles gemendo. Ela não sabe o que está acontecendo, acha que eles estão morrendo. É intenso entrar em trabalho de parto espiritual. Se ainda não entendeu o poder disso, confira minha escola de oração e intercessão em schoolofthespirit.tv, onde há um bom ensino. Ela disse, eu os vi de bruços. Eles estavam assim há 3 dias, deitados prostrados no chão e gemendo. Achei que algo terrível devia ter acontecido com eles. Fiquei com medo de entrar e não sabia o que fazer. Você poderia, por favor, ir ver como eles estão? Ela disse, faça algo, esses caras não estão comendo, estão gemendo, deitados de bruços, não sei o que está acontecendo. E Finney disse o seguinte, não é necessário, eles só estão com um espírito de trabalho de parto em oração. Então Finney sabia exatamente o que estava acontecendo. Sabe, muitas pessoas hoje em dia, quando entram em trabalho de parto, não entendem o que está acontecendo. Elas não entendem, elas não percebem. Elas acham que é só uma questão emocional ou sabe, não, o trabalho de parto espiritual é real. É quando o Espírito Santo ora por você com gemidos inexprimíveis. Centenas de milhares de pessoas foram salvas através da pregação do Evangelho de Finney, mas muitos não percebiam que a pregação era sustentada por uma intercessão poderosa. Depois que Nash morreu, ouça isso, depois que Nash morreu, os avivamentos de Finney começaram a desaparecer junto com ele. Por quê? Porque ele não tinha mais aquela cobertura de oração. Tenho certeza de que ainda havia pessoas que oravam, mas havia algo especial na unção sobre a vida de Daniel Nash. Na minha opinião, ele tinha uma unção de rompimento e ele abria caminhos, talvez com a equipe ao seu lado, talvez sozinho em alguns momentos, mas ele abria caminhos. Agora, ouça isso. Aqui está um ponto fascinante. 4 meses depois que Nash faleceu, Finney parou de pregar em reuniões de avivamento para pastorear uma igreja. Assim que Daniel Nash, ele simplesmente desligou. Ele disse, eu não vou mais a todas essas cidades, não vou fazer tudo isso, e simplesmente passou a pastorear uma igreja. Esse é o poder de um intercessor. Ouçam, amados, imaginem se vocês direcionassem sua intercessão para sua cidade, para seu pastor, para sua igreja, para sua nação. Nós podemos fazer isso. Nós podemos mudar essa situação. De qualquer nação, de onde você assiste, Deus quer trazer avivamento e vai colocar uma unção de rompimento sobre você. Queremos essa unção semelhante à de Daniel Nash. É obra do Espírito Santo, mas em Daniel Nash se manifestou através do gemido, rompendo atmosferas, preparando o caminho do Senhor. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, dá-nos um espírito firme, para que possamos nos dedicar à intercessão por um líder, por uma cidade, para vermos almas salvas, corpos curados, milagres realizados, igrejas avivadas, nações despertadas. Senhor, dá-nos uma unção como a de Daniel Nash e ajuda-nos a manter nossa mente nas coisas do alto. Em nome de Jesus. Amém. Lembrem-se, mantenham os alertas ativados. Alguns não ativaram, só encontraram por acaso. Ativem os alertas. Temos ensinamentos semanais, desafios de oração, juntem-se ao movimento. Participe de um hub, patrocine um hub, encontre um hub. Não conseguimos fazer o que fazemos sem seu apoio. Apoio em oração e financeiro. Considere tornar-se um patrocinador. Temos pessoas esperando por patrocínio no mundo todo. Tentamos traduzir nosso material para todos esses idiomas diferentes. É uma despesa enorme, mas acreditamos que Deus vai abrir um caminho e talvez você faça parte desse caminho. Deus abençoe vocês. Vejo vocês na próxima semana no Awakening Wednesdays, Awakening Live. O mundo inteiro está em crise e os sinais dos tempos estão se acelerando. Estamos em um momento decisivo da história e o inimigo sabe que seu tempo é curto. Mas em 2007, Deus me acordou depois da meia-noite e falou ao meu coração sobre um terceiro grande avivamento. Agora, estamos mais perto do que nunca estivemos antes. É por isso que estou convocando 1 milhão de intercessores com mentalidade de avivamento para se juntarem a mim em um novo apelo ao céu. Estou convocando guerreiros de oração do remanescente para se reunirem em unidade e resistirem às trevas que estão invadindo nossas igrejas, nossas famílias e nossas nações. O inimigo está furioso,
A grande apostasia já começou, mas Deus sempre responde à oração e ao jejum unidos. Junte-se a mim e a intercessores em mais de 100 nações no Awakening Prayer Hubs. Juntos podemos mudar o curso da história. awakeningprayerhubs.com. Junte-se ao movimento.